Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao vídeo 2 da nossa aula sobre História dos Sistemas de Informação e Saúde, agora para o Brasil. E algumas coisas eu preciso destacar. Conforme eu falei no vídeo 1 sobre História dos Sistemas de Informação no mundo, o registro em saúde ele foi impulsionado pela criação dos hospitais. Aqui no Brasil não foi muito diferente. A gente começa a ver o registro de informação em saúde ser impulsionado pela criação dos hospitais e principalmente pela figura das enfermeiras, que eram as principais responsáveis pelo registro da informação ali, principalmente a beira-leito. Então, outro marco no registro de informação, ele começa a ser impulsionado também mediante as endemias, epidemias e surtos de doenças que acabavam prejudicando o comércio. Um outro marco também é a necessidade de repasse financeiro a partir do momento que as pessoas começam a utilizar instituições de saúde antes mesmo da criação do SUS. Então, temos a necessidade desse repasse financeiro às instituições, que quem teria acesso à saúde seriam as pessoas que teriam carteira assinada e as instituições precisavam fazer esse repasse aos hospitais. Então, nós não iremos abordar muito sobre a história da saúde, apesar que não tem como eu não falar sobre história de saúde para falar sobre a história dos sistemas de informação, mas esse não é o foco principal. O foco é o sistema de informação, mas eu gosto de falar sobre o contexto, apesar de não falar dele aprofundado, né? Então não vou falar sobre a história da saúde, sim alguns pontos na linha do tempo. Então, para falar do Brasil, as primeiras instituições elas surgiram ali com a igreja, né, a Igreja Católica, e a partir da segunda metade do século XVIII, ali no Brasil colônia. Então, a assistência era de responsabilidade da igreja e os jesuítas eles cuidavam também sobre o registro e sua organização. Então, na segunda metade do século XVIII, os hospitais também começaram, depois da segunda metade, a serem ocupados pelos militares. Isso gerou um dano aos registros e estatísticas vitais, como mortalidade, nascimento e também os registros de casamento. Em 1808, nós temos a chegada da família real portuguesa ao Brasil, temos a criação das primeiras faculdades de medicina no país. Observamos também o crescimento da cidade perto do porto, justamente pelas transições comerciais que ocorriam. Também temos o registro de epidemias de doenças. Em 1872, nós temos a primeira contagem da população, e essa contagem da população foi também dada para saber se a pessoa era livre ou se era uma pessoa escravizada. Mas somente a partir de 1890 que ocorre um intervalo regular de 10 em 10 anos, apesar de que houve uma interrupção desse intervalo regular e não foi no censo de 2020. Antes disso, logo lá no começo, já tinha registro dessa interrupção. Em 1889 nós temos a proclamação da República e o governo também começa a aprimorar os órgãos de vigilância. No período de 1900 a 1920, nós temos registro de várias epidemias de doenças, como febre amarela, varíola, entre outras, que também prejudicavam o comércio e a economia, e por isso o olhar do governo, né, ao desenvolvimento de órgãos e instituições de vigilância. E essa demanda por registros e informações sobre doenças, principalmente para realização de campanhas sanitárias, e aí surge a figura do Oswaldo Cruz, que na época era diretor-geral de saúde pública. Em 1923, nós temos a criação da Lei Eloy Chaves, que é a criação das caixas de aposentadorias e pensões, que foi o ponto de partida para a Previdência Social.
E na década de 1930, as caixas de aposentadoria e pensões viraram o Instituto de Aposentadoria e Pensões e devemos pensar que nessa época não havia o Sistema Único de Saúde, então somente aqueles trabalhadores, ou seja, somente as pessoas que possuíam carteira assinada, tinham acesso à saúde, né, aos hospitais ou a alguma questão de saúde. Então, no governo do Getúlio Vargas, a gente também tem a criação do Ministério, que é o Ministério da Educação e da Saúde, com foco no combate às epidemias e endemias no país. E nesse tempo existiam as informações e registro de saúde, principalmente nos hospitais e pela Santa Casa de Misericórdia e o Ministério da Saúde. Eram os principais detentores dos registros de informação em saúde, e isso com um processamento e análise de dados bem limitado pela pouca tecnologia que a gente tinha à época. A partir do momento que surge ali o computador, a internet, a gente tem um desenvolvimento maior dos sistemas de informação e do registro e qualidade das informações. Nos próximos slides eu vou apresentar a linha do tempo. Aqui eu trouxe algumas informações sobre o desenvolvimento de sistemas de informação e das informações em saúde. Então, em 1920, nós temos a realização do Recenseamento Geral de 1920, após a não realização do Censo de 1910. Conforme eu falei anteriormente, em 1890, os censos começaram a ser realizados em intervalos regulares de 10 em 10 anos. Mas houve uma interrupção no censo de 1910 e em 1920 começam a ser realizados de novo de 10 em 10 anos, apesar do censo de 2020 ter sofrido uma interrupção também. Em 1936, nós temos a fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que foi criado em 1934, mas fundado em 1936. O IBGE ele é o órgão responsável pela realização dos censos e também de pesquisas importantes, como a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a PENSE, Pesquisa por Amostra de Domicílios, entre outras, a POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, entre outras pesquisas, que são de suma importância. Em 1943, nós temos a inauguração do Serviço de Arquivo Médico e Estatística pelo Hospital das Clínicas da USP. Isso é um marco importante nos registros hospitalares. E no intervalo de 1964 a 85, nós temos a ditadura, onde houve um crescimento nos investimentos na segurança nacional e no desenvolvimento econômico, porém, houve um decréscimo no investimento na saúde e na educação. Esse período ele é marcado pela valorização das informações de saúde e perda de alguns registros. Em 1974, nós temos as informações e registros em saúde de caráter individual. Eles eram sistematizados pelo DataPrev, que são os dados da Previdência Social. Em 1975, nós temos a criação, o desenvolvimento dos sistemas de informação sobre mortalidade pelo Ministério da Saúde, e também temos a primeira reunião sobre sistemas de informação em saúde, em 1975. Em 1976, nós temos a criação do Sistema de Controle de Pagamento para Contas Hospitalares, o SINPAS. Em 1986, nós temos a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E, em 1988, a promulgação da Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã. Em 1990, a publicação das Leis Orgânicas da Saúde, a Lei de número 8080 e a Lei 8142, a Constituição do Sistema Nacional de Informação e Saúde. Em 1990, nós também temos o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC. Em 1991 e 92, a criação do Sistema de Informações Hospitalares. Em 92, a criação do DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS. Em 92, nós temos a criação do Técnico de Informações em Saúde, da Brasco.
Em 92 também temos a criação do Sistema de Informações Ambulatoriais, o CIA, que foi implantado em 1994. E em 96 nós temos a Constituição da RIPS. Em 1997 nós temos a regulação da proteção de dados do cidadão pela Lei 9507. Em 98 nós temos a criação do Sistema de Informação da Atenção Básica, o SIAB. Temos também a Constituição da Rede Nacional de Informação de Saúde, a RENIS, e aprovação de padrões comuns a serem adotados pelos sistemas e bases de dados de informação em saúde pela Portaria 3947. Nos anos 2000, nós temos a criação do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o SCNES, ou CINES, SCNES, as pessoas chamam de formas diferentes. Em 2004, nós temos a primeira versão da Política Nacional de Informação e Informática, que não foi regulamentada. Em 2010, nós temos o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, o SIPNI. Em 2011, nós temos o Decreto 7508, que regulamentou a Lei nº 8080, de 90. Em 2013, nós temos o lançamento do eSUS-AB e Sistema de Informações da Atenção Básica, o SISAB, que substitui o SIAB, que eu mencionei anteriormente, pela portaria do Ministério da Saúde 1412, de 2003. Em 2015, nós temos a publicação que instituiu a Política Nacional de Informação e Informática, PNIS. Já em 2017, nós temos a publicação da Estratégia e-Saúde para o Brasil, aprovada pela CIT, a resolução número 19. Em 2018, nós temos a publicação da Lei 13787, que dispõe sobre a digitalização e a utilização dos sistemas de informação. Em 2018 também nós temos a aprovação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor somente em 2020. Em 2019 nós temos o Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação. Em 2020 a instituição da Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS, pela Portaria 1434. E também temos a publicação do documento Estratégia de Saúde Digital. Também temos o eSUS-VS, que é o sistema capixaba de notificação, pode ser utilizado em 2020. Em 2021, temos a nova versão da PNIS, a Política Nacional de Informação e Informática, pela Portaria 1768. Conforme falei anteriormente sobre a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, ela surgiu após um documento da OMS e foi publicada ali na portaria do Ministério da Saúde, número 3632 de 2020, e ela tem como objetivo a ampliação do acesso às informações de saúde, visando a continuidade do cuidado em todos os níveis de atenção à saúde, fortalecendo o apoio à decisão clínica, à vigilância em saúde, à regulação, à gestão, o ensino e a pesquisa. E dentro desse documento de estratégia de saúde digital surge a Rede Nacional de Dados, que foi instituída pela Portaria 1434, também de 2020, com o objetivo de promover a troca de informações entre os pontos da rede de atenção à saúde, permitindo a transição e a continuidade do cuidado nos setores público e privado. Então, a Rede Nacional de Dados em Saúde, ela não é um sistema de informação, ela é uma plataforma para conectar qualquer sistema de informação. E daí surge o Conect SUS, institucionalizado pela Portaria 1434 de 2020, e nós temos o Conect SUS Cidadão e o Profissional. No Conect SUS Cidadão, o cidadão ele pode ver seu histórico clínico e o acesso a diversos serviços do SUS. Isso inclui ter acesso aos exames de Covid, registro de vacina, carteira de vacinação, os medicamentos que foram dispensados, os atendimentos e internações a partir de um aplicativo.
Conect SUS ele é um programa de governo que materializa a estratégia de saúde digital para o Brasil, aquele documento que eu falei anteriormente. Então, ele potencializa a troca de informação de saúde entre todos os pontos da rede de atenção e permite a continuidade do cuidado. No mês de agosto, nós tivemos o retorno da RIPSA. A RIPSA ela foi criada em 1996 com o objetivo de promover a disponibilidade adequada, oportuna e abrangente de dados e indicadores e também das análises de situação de saúde da população e suas tendências, subsidiando ali os gestores e profissionais do SUS com informações para promoção e implantação de políticas baseadas em evidências. Então, no dia 14 de agosto do presente ano, a Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, em parceria com a OPAS, CONAS e CONASEMS, realizou um evento para reativação da RIPS. Então, eu trouxe aqui uns slides de contextualização e que fala um pouco sobre o contexto dos sistemas de informação da estratégia de saúde digital. Então, em 2015 nós temos a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, e essa política ela foi revista em 2021, conforme vocês podem ver aqui. E em 2017 nós temos a publicação da estratégia e-saúde para o Brasil, e depois esse e-saúde ele se transformou em saúde digital, né? Temos a resolução da CIT número 46, sobre o Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital. E a publicação também, em 2020, sobre esse documento de estratégia de saúde digital para o Brasil. Aqui tem um portfólio de projetos da estratégia de saúde digital, que mostra qual é o desenvolvimento, quais os sistemas que estão integrados, como que está esse processo de projetos que foram finalizados ou que estão em construção. Aqui eu trouxe um pouco para vocês sobre as prioridades de 2020 a 2028, e aqui eu queria destacar sobre o ponto 2, que é a informatização dos 3 níveis de atenção, que visa induzir a implementação de políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos. Então, por hoje era isso, pessoal. Eu deixo aqui o meu e-mail, caso queiram entrar em contato, e também temos o fórum de discussões